Calma aí, deixa eu ver. Gabriel, se você está me ouvindo, traz o meu tripé, por favor. Eu esqueci de trazer, mas eu posso colocar no computador também. O Gabriel que apareceu aqui é o meu filho, ele é meu sócio e ele trabalha comigo no Método Florescer. Vocês todas já me conhecem, né? Pelos vídeos, já sabe mais ou menos a minha história, já sabe como é que eu trabalho. Sim? Então, beleza. Então, deixa eu só me organizar aqui. Então, eu sou a Alessandra, eu sou psicóloga, eu tenho pós-graduação em psicologia positiva e eu ajudo mulheres a vencer a dor da traição. Então, já são mais de 100 mulheres. Eu vou, não hoje, porque hoje eu não vou abrir minha turma, mas a próxima turma que eu vou abrir é a minha turma número 24. E eu ajudo mulheres a vencer essa dor em 4 semanas. Obrigada. Então, o que eu percebi? Muitos vídeos meus, com muitas visualizações, muitos comentários. Às vezes eu respondo, quase sempre, só que a pessoa nem volta para ver a resposta. Então, vídeo de 30 segundos, de 2 minutos, eu falo alguma coisa, a pessoa não entende direito. Então, eu falei, gente, eu preciso ter esse contato maior com as mulheres. Porque com esse contato maior, eu consigo ajudar. Por exemplo, uma das coisas que é muito problemático, que eu falo de perdoar a traição. E aí eu já estou entrando no tema de hoje, tá? Eu falo sobre perdoar a traição. Ok, vamos perdoar. Um monte de gente coloca. Ah, então você está mandando a mulher continuar sendo traída? Ah, então é para a mulher ficar levando chifre? Ah, então você é a favor que a mulher sofra? E aí eu fico respondendo os comentários, sendo que praticamente todos os vídeos eu falo. Se o seu marido se arrepender. Só que as pessoas não escutam essa parte. Então, por isso que a gente, né, sentei com a minha equipe e a gente conversou, falou, vamos fazer esse encontro. Porque aqui eu consigo ouvir a Ingrid, ouvir a Andréia, ouvir a Zislânia, e aí a gente consegue ter esse momento. Então, o tema de hoje é como se vingar de quem te traiu. Eu acho que era legal, de repente, vocês irem anotando algumas coisas, tá? Se vocês acharem que faz sentido. Então, como se vingar de quem te traiu? Esse é o tema de hoje, porque uma das questões que mais me trazem é assim, não é justo, Ale, como que ele me traiu, aí ele está arrependido, eu sofri tanto, e agora ele quer que eu ficar comigo, e a gente vai ser feliz, e para ele nada aconteceu. E aqui a gente traz um outro sentimento, o sentimento de injustiça. Então, quando a gente fala sobre vingança, e é o que eu fiz, é o que eu ensino às minhas alunas, é uma vingança positiva. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saiam de hoje aqui, pensando sobre o nosso conteúdo, é que eu posso e eu devo me vingar de forma positiva. O que é a vingança, né? Quando eu falo dessa vingança de forma positiva, é o vingar comparado a uma árvore. Ela vingou, ela cresceu, ela deu frutos, deu flores, né, primeiro, e depois deu frutos. Então, quando a gente fala dessa vingança, eu estou falando de alguém que simplesmente, entre aspas, morreu porque estava acontecendo, nasceu novamente, que é o que acontece com a semente, cresce, dá flores e depois dá fruto. Ale, mas isso aí funciona? Isso é bom? É a única que eu conheço que, em vez de destruir você, vai te fortalecer. E aí a gente pode pensar, né, antes de eu falar mais da vingança positiva, a gente pode pensar na vingança negativa. A vingança negativa é você acordar todos os dias e olhar para esse homem e falar assim: tomara que ele se lasque, tomara que ele se dê muito mal para ele pagar o que ele fez comigo. E eu vou falar para vocês, já foi um sentimento que eu carreguei durante muitos anos. Só que aí você para pensar. Quem aqui está casado ainda? Levanta a mão. Tá. Você está separada, Gislaine? Aí eu sou separada também. Se eu estou casada, eu ainda sou uma com esse homem. E se eu olho para ele e desejo que tudo dê errado na vida dele para ele pagar o que ele fez para mim? Será que se eu sendo uma com esse homem, eu vou sofrer as consequências também? Ou não? Se eu, como uma, estou desejando que ele se dê mal.
que vocês acham? Sim ou não? Sim. E se eu sou separada? E a minha vida é: tomara que ele pague o que ele me fez. Eu quero que ele se dê muito mal. Eu quero que ele venha atrás de mim chorando, rastejando. O que eu estou desejando para ele, né? Será se isso me atinge de alguma maneira? Sim ou não? Sim. Então, quando eu falo da vingança negativa, é sentimento, são ações, são atos, né? São ações e são quando eu tento diminuir o outro. Então, primeira coisa, se eu sou casada ainda e eu aceitei continuar com ele, eu tenho que eliminar qualquer sentimento que deseje o mal para ele. Tomara que o chefe dele descubra e mande ele embora, porque foi junto com a menina lá do trabalho. E se ele ficar desempregado, gente, como é que vai ser sua vida? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu tenho que eliminar, porque eu não consigo me conectar com quem eu desejo mal. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Lembra de uma ex-amiga? Lembrou? Todo mundo? Aquela que era muito grudada, aí vocês brigaram e... Lembrou? Todo mundo tem uma ex-amiga? Eu tenho várias. Lembra de uma ex-amiga? Quando vocês eram amigas, vocês eram conectadas. Então, vocês falavam bem uma da outra, vocês saíam, vocês sorriam, e você olhava para essa amiga e ela era tudo de bom, você só via coisa boa, não é isso? Aí vocês brigaram. Quando vocês brigaram, o que que aconteceu? Não, que ela falava demais, ela era fofoqueira, ela não era tão séria, ela não era tão honesta. Aí a gente começa a ver o defeito da outra. Quanto mais eu só vejo o defeito dela, quanto mais eu comento sobre ela, eu não me aproximo mais. Eu crio distância. E aí eu tenho que provar para todo mundo, né? É uma vingancinha. Por que que você brigou com fulana? Ah, eu briguei com a Ingrid porque a Ingrid é difícil demais. Aí eu tenho que dar uma vingança, porque eu sou boa, mas a Ingrid é complicadíssima. E a gente vai fazendo isso. E aqui não é sobre quem é bom ou quem é ruim, é sobre o que eu aceito. Então, se eu aceitei a continuar com esse marido, eu tenho que criar um mecanismo que me aproxime desse marido, não que me afaste. Então, desejos ruins, falar mal dele, contar para o mundo inteiro, para a igreja, para o parente, tudo que ele fez, ficar comentando, jogando na cara dele. Aí ele chega todo feliz do trabalho. Aí você fala, tá feliz, né? Eu tô aqui sofrendo, porque olha o que você fez comigo. É aquela vingança. Como que ele tá sorrindo se ele me machucou? Eu tenho que dar uma porrada nele de vez em quando. Aí eu jogo na cara dele. Isso são espécies de vinganças negativas. E aí, minha amiga, eu tenho uma coisa para te falar. Toda essa vingança negativa, a única coisa que faz é contribuir para destruir o seu casamento. E, para quem é separada, essa vingança negativa só serve para alimentar a sua dor. E eu vou falar para vocês, eu era mestre na vingança negativa. Não foi à toa que eu passei mais de 10 anos sofrendo por causa da traição. Até eu estudar, até eu entender, até eu aprendendo, né, aprender atendendo as pessoas, o quanto isso me fazia mal. Então, aqui a gente tem dois grupos, quem está separado e quem está casado. E o seu movimento vai ditar se eu vou me aproximar desse homem arrependido, aí a gente está falando de um homem arrependido, ou se eu vou carregar essa mágoa da dor da traição muitos anos estando separada. Por isso que eu falo muito nos meus vídeos, né? É sobre você. É de dentro para fora. A Ingrid sorriu quando eu falei, né, de jogar na cara, de contar para todo mundo, né? Eu já percebi que, tipo assim, talvez alguma dessas coisas a Ingrid já fez. Qual dessas coisas, Ingrid, que você já fez? É, mas de falar para todo mundo. Aí falei com meus pais, aí falei para minhas amigas, falei para o pastor. E me arrependi agora, porque agora eu sinto muita vergonha.
Muita vergonha mesmo, entendeu? Porque eu quero lutar pelo meu casamento, entendeu? Eu quero conseguir superar essa traição, entendeu? Eu não quero me separar, só que tá doendo muito. E eu quero me curar, entendeu? Só que agora eu tô Uhum, com essa sensação de vergonha. entendi. Aqui tem uma vingança que era para quebrar a imagem dele. Se eu estou sofrendo, todo mundo acha que ele é um santo, mas eu vou mostrar que não. Olha o É, que ele fez comigo. Aí vocês criticam o meu jeitão, mas olha aqui, não é santo não, ó, me traiu. Qual foi o problema? Agora você vai ter que lidar com a dor da traição. Ele está arrependido? Ele se fala, diz arrependido? muita coisa. Ele falou que espera o tempo que for necessário de eu me curar. A gente está construindo nossa casa, né? Estamos finalizando nossa casa. Ele tá pegando firme na casa para a gente poder se mudar logo. Vocês estão na mesma casa morando junto hoje. Estamos, ainda Ó, estamos. olha só, agora você tem que lidar com a sua dor, com o homem arrependido, você vai ter que lidar com ele, e vai ter que encarar todo mundo te criticando, Ainda né? saí do Porque trabalho. você estava chorando, como é que agora você está com ele? Ainda saí do trabalho, porque resumindo, a menina, né, que eu descobri, ela trabalhava comigo e era minha amiga. Aí pedi demissão. Foi Aí uma aqui loucura, ainda né? tem um outro problema. Se ela era sua amiga e você levava ela para sua casa, aí você tem que lidar com a culpa, se sentir culpada, né? Porque afinal de contas, como que eu abro a minha casa para essa mulher? E aí a gente tem que lidar com a culpa também, Isso. Sim. né? É isso que eu tô sentindo. Vergonha, culpa. E eu quero te dar um abraço, viu? Eu sinto muito, não tem como resolver. E eu quero te dar um abraço e dizer que você não está sozinha mais. Obrigada. Vai dar certo. Continua aqui, vai dar certo. Ah, Então, quando a gente fala da vingança, é isso. Ela foi tentar quebrar a imagem dele de uma forma negativa. E aqui não tem julgamento, tá, gente? É acolhimento, porque eu já tive aí, eu fiz exatamente isso. Eu sei o que vocês estão passando, porque foi a minha ação. Falar para todo mundo, ninguém acreditava em mim, que eu tinha que mostrar, enfim, a minha dor. Então, não existe julgamento. A gente está falando sobre coisas que a gente faz na hora da raiva ou da tristeza e da mágoa e que depois vai nos prejudicar. Então, agora ela tem que lidar. Ela teve a vingança, entre aspas, de falar mal dele, quebrar a imagem dele, e agora ela tem que lidar com tudo isso. A primeira coisa que eu vou te dizer é que é você que decide sua vida. Então, se alguém te cobrar, se alguém falar, ah, mas você falou que ele te traiu, traiu mesmo, gente, mas eu perdoei. Ponto. E aí você tenta não falar muito, não justificar muito, tá? Porque quanto mais você justificar, não, porque agora ele mudou, aí a pessoa vai dizer, mas ele já tinha mudado antes. Ah, porque agora. Então tenta não justificar muito. Tenta só dizer, eu perdoei, eu quis perdoar, eu estou lutando pelo meu casamento. Aí você já vai eliminar algum problema, que é as pessoas falarem. E aqui comigo a gente vai trabalhar o seu emocional, para que você fique bem emocionalmente. Mas quando a gente fala da vingança negativa, é sempre lembrar o seguinte: eu anotaria isso. Quando eu me vingo do outro, eu estou me atacando. Então, quando eu jogo na cara dele assim, ah, você está rindo aí, felizinho, mas estava me traindo, né? Há 3 meses atrás. Quando eu faço isso, eu estou tentando me vingar dele, mas eu estou me atacando. Porque aqui eu estou dizendo para ele, ó, o quão eu sou frágil, o quanto ainda dói, o quanto isso aí mexe comigo. Fora que, quando eu jogo na cara dele, eu estou revivendo toda a história. Então, em vez de cair no esquecimento ou o sentimento ir baixando, que é comum, né? Se acontece uma coisa de grande impacto emocional e eu paro de falar nisso, a tendência é que comece a diminuir. Comece a diminuir isso dentro de mim. Mas cada vez que eu jogo na cara dele, a gente tem uma discussão e ele fala algumas coisas para mim, eu estou correndo dois riscos. O primeiro dele falar assim, eu te traí, mas você também fez isso, isso e isso. Isso te magoar profundamente. Ou, é verdade, né? Você está falando isso aí, mas você disse que me perdoou. E aí você chora, você não está nem aí para o meu sentimento. Então, em vez de você sair desse lugar aqui, que eu chamo de ciclo de merda, em vez de você sair desse ciclo aqui, você fica nadando literalmente nele.
Então, quando eu tento me vingar de alguém, eu acabo me atacando também. É literalmente aquela história, né, que todo mundo deve conhecer. É você beber um veneno e achando que o outro vai passar mal. Isso é a vingança negativa. E quando a gente fala da vingança negativa, aí tem outros extremos, né? Eu vou falar sobre isso aqui também, porque pode ser que alguém assista a gravação e veja. Outros extremos é quando a pessoa faz o seguinte: ah, me traiu, então eu vou trair também. E isso aqui tem ficado cada vez mais comum. E qual é o problema com isso? É que se eu era uma mulher que eu acreditava na instituição casamento, se eu tinha um pezinho lá dentro de uma igreja, ou cristã, ou se eu tenho índole, enfim, se eu era uma mulher completamente diferente antes da traição, e depois da traição eu resolvo fazer a mesma coisa que ele, eu estou me traindo também. Então, essa vingança, ela minimamente vai fazer com que você se sinta muito mal depois. Eu quebrei os valores, a minha ética, o que eu acreditava, e por fim, eu me tornei igual ele que eu tanto criticava. Então, quando as mulheres falam assim, escreve lá nos meus vídeos, né? Traiu, eu traio de novo. Eu falo, gente, se você trair de novo, não fique achando, né? Vou trair também. Não fique achando que você vai ficar feliz. Porque esse tipo de vingança é a mesma coisa. Para atacar o outro, para me vingar do outro, para ofender o outro, eu me ataco também. Eu me machuco também. Então, eu quero que vocês pensem que toda vez que vocês fizerem um ato contra ele, de forma negativa, você vai se machucar também. Aí agora eu vou pedir para vocês fazerem um segundinho, escrever aí rapidinho, quem está com papel e caneta, o que você lembrou com essa minha fala que você faz? Eu jogo na cara dele, eu nunca mais fiz a comida que ele gosta, só de ruim. O homem ama um macarrão, mas nunca mais na vida dele eu vou fazer macarrão para ele. Anota aí. O que você tem, o que você lembrou? E para quem é separado, eu quero que você comece a pensar quais são as coisas que você está fazendo para se vingar dele, que está te atingindo. Eu tive uma aluna que ela falava assim, eu não vou arrumar emprego não, Ale. Se eu arrumar emprego, não vai me dar pensão, eu quero que ele me dê pensão o resto da vida. Ela falou assim, mas mulher, tu vai viver com salário mínimo o resto da vida? Oxe, ele que vai ter que me sustentar. Ela começou assim, o florescer. E no final ela estava trabalhando. Porque ela entendeu que essa vingança de eu não vou trabalhar, eu não vou fazer meu dinheiro, eu vou ficar aqui passando necessidade para obrigar ele a vir trazer coisas para mim, ela estava simplesmente acabando com a vida dela. Então, quem é separado, anota aí. Quais são as coisas que você lembra que você tem feito para se vingar dele, para atacar ele, e que, na verdade, você está se atacando? E quem é casada pode colocar as coisas do dia a dia. O que você está fazendo? Ou deixando de fazer? Não, ele amava o meu cabelo comprido. A primeira coisa que eu fiz foi meter a tesoura. E nunca mais esse cabelo vai crescer. São coisas pequenas, sabe? Sutil. Mas só que se você parar para pensar, você vai falar assim, cara, será se é essa vida que eu desejo para mim? Será se isso de fazer com que ele sofra também e de, sei lá, dar uma massacrada nele de vez em quando é o que eu desejo para mim? Eu sei que quando a gente está na dor, a primeira ideia é essa. E era essa a minha ideia também. Tomara que ele pague tudo com juros, correções e tudo. E sempre que alguém perguntava por ele, eu dizia: tomara que um trator tenha passado em cima dele, um raio tenha partido ele no meio. Só que com o tempo eu comecei a ver que eu sou grata pelos filhos que ele me deu. Eu comecei a ver que, apesar da traição, tiveram vários momentos bons antes de tudo isso. Então, quando você para pensar, e quem está casada principalmente fica atento a isso, o meu estado emocional vai ditar a maneira que eu ajo com alguém. Então, e é ação e reação. Então, para que eu tenha uma harmonia dentro de casa com um homem que se diz arrependido, é necessário que eu esteja aberta a isso. Senão, gente, não vai dar certo.
Essa vingança, esse sentimento de injustiça, né, que era o que eu tinha falado ainda agora, que eu vou completar. Ah, como que agora ele está feliz se ele me magoou tanto? Bom, a gente tem que pontuar algumas coisas. Ele te magoou, ele pediu perdão, você disse que aceitou. Então agora você merece ser feliz e ele também. E não é injusto, uma vez que você disse que perdoou. E a gente volta para a frase, né? Toda vez que eu tento machucar ele, que eu tento me vingar dele, eu estou me atacando também. Então, se eu disse, tá ok, pode continuar aqui em casa, vamos ficar juntos, eu te perdoo, não é injusto ele ficar feliz. O certo é ele ficar feliz, você ficar curada e vocês dois se reencontrarem. E a lei, eu que sou separada, igual a você. Você fica curada, ele segue a vida dele, você arruma outro e vai beijar na boca. É assim que funciona. Ale, eu não quero beijar mais na boca. Fechou. Aí você vai viver a solitude. Eu sou feliz comigo mesma. Eu viajo, eu dirijo, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha casa, eu conheci o mundo, eu cuido da pele, do cabelo, da unha, eu estou muito bem. Ótimo. Qual é o problema quando a gente separa? Quando a gente separa e a gente faz duas coisas. A gente fica atrás dele, do ex, porque ele tem que voltar para mim de qualquer jeito, senão o mundo vai acabar. Ou a gente passa a vida toda falando mal de todos os homens. Nenhum homem presta. Se a gente está em um desses dois lugares aqui, a gente não está bem. E se a gente ainda lembra da história, e chora e sofre, também precisa ser resolvido ainda. Né? Eu não sei quanto tempo tem, Gislânia, que você está separada? É Um ano Gislânia e mesmo dois. que eu estou certo? Sim, sim. Que Um bom. ano e 2 meses E como é que você que está ele se saiu de sentindo casa. hoje? Eu não sei. Ainda há sentimento de culpa, né? Eu descobri o adultério dele hoje, dia primeiro, hoje está fazendo 2 anos que eu descobri, e a gente resolveu que ia continuar. E passaram-se 9 meses, eu descobri que ele continuava me traindo. Daí eu pedi para ele viver o que ele quer viver, né? Foram em Foi muito sentimento, né? Muita tristeza, muita mágoa. Em 3 meses foram 12 quilos que se foram. Serviu para muita coisa. Dei uma emagrecida bacana, Eu né? perdi 8, nossa, imagine 12, meu Deus. 12. Em 3 meses, 12 quilos. Não sei se ele está vivendo com ela. Eu sei que, assim, para mim foi dupla traição, né? Porque quando ele saiu de casa, eu fui na casa da minha sogra, conversei com ela, disse que independente do rumo que a situação tomasse, ela ia continuar sendo aquela pessoa, porque nós somos criados juntos dentro da igreja, e ela ia continuar sendo a pessoa que eu amava. 3 meses depois, a sogra estava viajando com a amante e ele. Então, quando Aí eu vi pelas redes sociais, aquilo machucou dilacerou meu coração, profundamente. dilacerou meu coração, né? E o que doeu mais foi que ela estava lá. Nós temos um casal de filhos. Pedro tem 18, Giovana tem 17. Giovana acabou de fazer 17. E Pedro faz agora 19. E o que mais dilacerou meu coração foi saber que a minha sogra estava tirando foto do local onde estava, porque Pedro gosta muito de dinossauros, né? E aí eles tinham viajado para o Ceará, uma viagem que a gente tinha programado muito tempo e não dava certo, eles foram para o Ceará. E lá minha sogra estava tirando fotos e mandando para Pedro, dizendo que estava lembrando dele lá. E o meu filho se magoou com aquilo, né? Como é que a avó agora estava viajando com a mulher que foi capaz de separar os pais. Enfim, eu passei um tempo que não queria olhar para ela, e para mim é muito difícil, porque a gente se congrega na mesma igreja, né? Passei um tempo que não queria olhar para ela. A família dele está toda a família dele fala mal de mim, que eu sou a única culpada, porque o Romildo era perfeito. Quando falou aí a respeito da imagem do outro, de quando eu falo, me vingo do outro,
eu estou me atingindo. E o Romildo era perfeito, sabe? Era aquele homem que hoje eu não reconheço mais o homem com quem eu casei. A gente vai fazer 20 anos de casado. Ele não pediu divórcio, eu sei muito pouco. O que eu sei é que ele continua morando com a mãe dele, mas continua a mulher indo para lá, de que se sentam na porta. E a minha sogra, o que doeu mais ainda na dupla traição é porque a minha sogra era alguém que via sempre o pecado do outro, né? Era aquela mulher que sempre apontava o pecado do outro. E agora ela está abraçada com o pecado do filho. Isso para mim, sabe? Que ela quisesse acolher o filho dela dentro de casa, tudo bem, era o filho dela, é o filho dela, é o filho mais velho, era o filho perfeito dela. Mas daí a passar por cima dos princípios e valores que ela tanto pregou, foi tão difícil para mim. Eu vi isso através de um blog, né, da cidade, que eles estavam viajando. E nessa viagem tinha inúmeras pessoas que a gente conhecia. E aí foi lá onde foi escancarado, né? Colega de trabalho, meninas que foram criadas dentro da igreja que estavam desviadas agora. Mas ver aquilo para mim, aí foi o que o pastor colocou para mim, irmã, era só mais um ídolo que Deus precisava derrubar do seu coração, né? Era a sua sogra. Ah, o meu sogro já faleceu, meu pai também. E para mim aquilo doeu muito, muito, muito mesmo. E saber que eles falam de mim. Só que agora eu tomei uma decisão. Eu não quero comentar a postura deles mais. Eu Ótimo. não quero mais. A última vez que eu ouvi foi que a filha, a enteada do irmão dele, disse que quando a gente estava casado, ele tinha comido pão que o diabo amassou na minha mão. Aí eu disse: realmente, se cuidar dele, se pagar um plano de saúde para ele fazer uma cirurgia que ele deveria ter feito até os 25 anos. E aí foi citando várias coisas. Se isso é comer o pão que o diabo amassou, pois ele comeu. Se ele comeu o pão que o diabo amassou, foi a mulher dele. Se a última pessoa dá o último gole d'água ao pai dele em estado terminal comer o pão que o diabo amassou, pois ele comeu e comeu muitas vezes. Agora eu não tomo mais, eu não vou mais tomar a decisão de estar falando. Quem vai me justificar é o Senhor. O Senhor Isso. sabe do que nós vivemos, o Senhor sabe do quão difícil foi manter um casamento. E se ele se arrepender, se ele mostrar frutos do arrependimento, eu não sei como vai estar o meu coração, Então, né? vamos curar esse coração, para você Pois poder é, ter como decidir o que fazer. exatamente. E é isso que eu quero hoje. Eu quero tirar a culpa, eu quero ser curada. Independente do O que rumo ele que vai tomar a fazer. Isso. situação, eu quero ser curada. Isso aqui que você está acabando de falar já é o primeiro passo para uma vingança positiva. Independente do outro, eu fui olhar para mim. Independente Ai, do outro, eu me tornei uma pessoa melhor. isso, assim, Independente do outro, eu parei de falar dele. O que ele faz assim, é dele. exato. E se vou fazer o paralelo, pegar minhas fotos de, de abril, né? Abril de 2024 para hoje, você vê uma outra pessoa. A minha sobrinha mora no Mato Grosso, e aí ela disse, inclusive eu até passar isso para ela, que ela também está passando pela mesma situação. Ela disse: Uhum. tia, o Romildo estava. O nome do meu esposo é Romildo. Tia, o Romildo estava roubando o teu brilho. Mulher, tu tá muito bonita de quando tu estava para agora, né? Então, assim, é claro que tem os altos e baixos, a emoção ainda é muito Sim, forte, né? sim, Mas hoje, de fato, hoje eu tenho tentado ser mais leve, né? perfeito. Tem uma das aulas lá do Florescer, depois eu vou falar para vocês qual a data que eu vou abrir, tá? Mas tem uma das aulas que a gente é significador com a mãe e com a sogra. E eu acho que essa aula vai ser muito boa para você. E quanto à sua sogra, tem que pensar o seguinte: ele foi lá e contou a história dele. E para ela foi conivente. E foi ótimo ela acreditar nessa história
e ter o filhinho queridinho mais velho de volta em casa. Então, o que que ela fez? Ele chegou, contou uma história bonitinha, que ela sabe que não é tão verdade, mas que foi muito bom. O meu filho voltou, está na minha casa, filho mais velho querido, então O tá filho tudo bem. perfeito. Isso, filho perfeito, que troca o gás, que me leva para passear às vezes. Então, foi a Pronto. união Na, de... lá na excursão, ela ficou em outro quarto, né? E que as conversas chegam, né? Uhum, E segundo a amiga da minha amiga, que ficou no mesmo quarto, nossa, a pobre viúva estava ali se derramando, contando que ela já tinha sofrido muito, que o marido dela morreu de cirrose. Meu sogro nunca bebeu, nunca fumou, um homem altamente temente a Deus, mas teve hepatite, não curou e virou cirrose hepática, né? Meu filho disse que agora eu vou muito a viajar porque eu, eu já sofri muito e agora eu estou aposentado, estou viúva e a gente vai viajar. Eu disse, pobre viúva, só esqueceu. Nesse comentário eu ainda fiz, né? Ela só esqueceu qual é o tamanho da dor que ela está criando, não só a, a mim, mas principalmente aos netos, hoje os meus filhos. E ela diz, né, para algumas pessoas, nós temos 2 pastores na igreja, e ela disse para o mais novo que achava que eu estava jogando os filhos contra o pai. Porque Pedro não quer, Pedro tá mais magoado, né? Ele magoou a primeira uhum. paixão dele, que sou eu, e ele é homem. Então, Pedro não quer contato com ele. Giovana ainda conversa com ele pelo WhatsApp. E, Vou te dar uma tarefa. e aí ela diz assim, que eu estava jogando Pedro contra, os meninos contra o pai, né? Eles já são adultos, eles Ah, não, sabem. é besteira. Cada um sabe de si já. Exato. E aí, assim, e ela foi quem provocou a situação, principalmente dela, porque eles sabiam que ela estava viajando, estava escancarado no blog, e ela estava mandando foto de onde estava. Pedro, eu estou me lembrando de ti. Como é que eu estou me lembrando de ti? Se eu estou bem aqui com a mulher que causou a separação dos Isso. pais. Aí a gente tem que botar as coisas aqui no lugar, sabe? E aí eu vou te dar, já como se fosse minha aluna, vou te dar uma tarefa. Corta todo mundo que vier falar. Nossa, deixa eu te contar, não quero saber. Mas não é para ouvir a pessoa e depois dizer, eu não quero saber. É quando a pessoa chegar para falar, menina, deixa eu te falar uma coisa, eu estou seguindo a minha vida, eu não quero saber de nada. Estou Não, começando a mas fazer. eu quero saber. Ah, porque sua sogra falou, deixa eu te falar, se ela falou para você e não falou para mim, é porque ela não quer que eu saiba. Eu vou ajudar ela, eu vou continuar sem saber. E aí começa a cortar isso. Porque quem leva para aí, leva para lá. Quem conta aí, está contando lá. E aí começa a cortar esse leva-me traz, porque cada vez que isso acontece, ó, a sua dor era com uma traição, né? Era o marido que tinha extraído. De repente, a sua dor aumentou. Agora é com uma sogra. Ela fez a parte dela, com certeza, mas as pessoas foram envenenando também. Aí agora você tem mais 2 filhos que estão com problema com a avó e com o pai. Então isso vai puxando mais problemas. E cada pessoa que chega aí para te contar uma coisa, nenhuma te defendeu, nenhuma falou assim, para essa viagem, espera aí. Então a senhora sogra da Gislane está aqui com a amante, eu vou embora. Ninguém fez isso. Ninguém falou, ó, para essa viagem aqui, que vocês dois hipócritas, o que vocês estão fazendo aqui? Ficou todo mundo aproveitando, tirando foto, e aí depois foi lá te contar. Entende o que eu quero te dizer? Então, essas pessoas que estão aí te levando recado, elas estão simplesmente no meio de vocês, desfrutando da situação. E você sofrendo. O que sua sogra fez foi horrível, mas ela, com certeza, ela fez o seguinte, é meu filho, eu vou acolher ele, porque eu sou mãe, e o que ele está falando está tudo bem, porque agora eu estou viúva, e eu preciso de um novo marido aqui em casa. E esse filho substituiu o lugar do pai, emocionalmente falando. Tanto é que ela fala, eu sou viúva e agora eu vou viajar muito com meu filho. Então, para ela foi perfeito essa separação. Sim. E Foi é um porque ela cuidado que eu estou falou, porque tendo ela com quis, não Pedro. dá para dizer.
Mas emocionalmente ela ganhou com isso. Sim, eu já percebi. E é um Entende? cuidado que eu estou tendo com o Pedro também, né? Pedro está Isso. morando em outra cidade porque está fazendo biologia, era o curso que ele tanto sonhava. Mas foi um cuidado que eu tive para não transformá-lo no meu marido. Isso. Eu tive Perfeito. muito, no início, eu estava tarefando muito para não transformá-lo no pai da Giovana, né? Isso. Perfeito. E eu tenho esse cuidado, né, E sabe como é que com o Pedro vai ele. ficar bem? Quando você estiver ótima. Sorrindo, feliz, chamada de vídeo. Ei, filho, eu tô ótima. Pronto, ao Pedro vai ficar bem. Porque os filhos reagem às nossas emoções. Então, para você ajudar o Pedro, você só precisa se ajudar. Quando o Pedro olhar assim e falar, nossa, minha mãe tá ótima. Minha mãe tá dirigindo, minha mãe tá viajando, minha mãe tá bonita, minha mãe tá arrumada. Acho que ela conheceu alguém. Pronto, o Pedro Já vai foi ficar outra conquista. Eu não dirigia, pela ótimo. desculpa da labirintite bilateral, né? Me matriculei na autoescola, já passei na categoria B, agora a luta é com a categoria A. Ainda tenho muito medo de dirigir. Ainda tenho Vamos muito resolver medo de isso aí dirigir. também. Oh, Glória. Vamos resolver isso aí Mas também. já fiz, né? Já passei na categoria B. Perfeito. Vamos resolver isso também. Então, olha só, eu vou voltar aqui para o conteúdo para encerrar e depois a gente faz mais perguntas. Então, olha só o que ela disse. Eu parei de falar, não quero mais falar sobre isso. Eu já tirei, né? Já passei da categoria B. Eu fui dirigir. Ela está sinalizando que, de alguma maneira, ela começou a reagir. Isso aqui é uma vingança positiva. Quando ela diz assim, eu não dirigi, eu também não dirigia. Eu vim dirigir com 40 anos de idade. Eu comecei a dirigir. Então, quando foi? 40 anos. Eu não dirigia também quando eu era casada. Passei toda 51. a infância dos meus filhos com 3 filhos sem dirigir. Foi? 51. Ótimo. Parabéns, olha que legal. Então, ela já está sinalizando que ó, eu comecei a reagir. E aqui como é que faz? Se ela acelerar o processo, curando o emocional dela, ela não vai ficar tendo muitas recaídas. Então, gente, é igualzinho uma planta. A vingança é uma planta que alguém está cuidando dela e ela vai crescer, vai abrir flores e vai dar frutos. No caso dela, vai crescer, vai começar a dirigir, vou usar esse exemplo, tá? Que é as flores. E qual é o fruto? Pode deixar, meu filho, sua mãe faz as compras sozinha. Eu vou dirigir no meu carro. Pode deixar, filha, eu levo você. Não precisa seu irmão te levar. Eu levo, porque eu agora dirijo. Isso são os frutos. Então, todas nós que passamos por uma traição, a gente tem dois caminhos. O caminho da gente entrar nesse lugar de olha o que fizeram comigo, e isso aqui a gente acaba fazendo pelo menos no início, e não é justo. Eu era uma mulher boa, estava tudo certo, a gente passou o pão que já amassou a vida toda, a gente entra nesse caminho. Ou a gente entende que esse caminho aqui, ele não vai nunca me fortalecer, que é o vítima, e todo mundo passa por esse período, tá? É super normal. E aí eu entendo que eu tenho que sair daqui e ir para outro caminho, onde eu sou protagonista da minha história e que, independente do que ele faça, eu vou ficar bem. Voltei com ele, eu vou ficar bem. Continuo casada, eu vou ficar bem. Ele me traiu de novo, vou ficar bem e vou decidir essa parada. Se eu fico ou não com ele. Os meus parentes estão comentando a minha vida, eu vou ficar bem. As pessoas me criticam, eu vou ficar bem. Porque no final das contas é isso. Se você separou e mandou ele embora, você é doida, mulher. Como assim? Você tinha 3 filhos pequenos. Como que você manda o homem embora? Foi o que eu ouvi muitas vezes. Como que você fez isso? Mas se você continuar casada, você é doida, mulher. E se ele te trair de novo? E se você levar o chifre? E se você ficar 10 anos com ele e ele for lá e fazer isso com você e você perdeu mais 10 anos? Então, em qualquer lugar que você esteja, você vai ser criticada. A decisão é: eu vou me vingar de forma positiva, que é olhar para mim, curar a minha dor
independente do que aconteça, eu estou bem. Porque quando eu faço isso, eu tiro o poder da mão do outro. Então, olha só, vou usar o seu caso, tá, amiga? A minha sogra agora brigou com a mulher. Então, agora eu estou bem com a minha sogra, a gente é amiga. Eu não estou mais triste. Ele pediu para voltar para casa. Agora eu estou feliz. Se esse posicionamento dela for assim, significa que a vida dela, o estado emocional dela, melhor dizendo, o estado emocional dela depende da atitude do outro. E se esse outro amanhã resolver, a minha sogra fez as pazes com a amante dele, e ele não quer mais voltar para casa, como é que ela vai ficar? E para quem é casada? Ah, hoje ele amanheceu e falou: Bom dia, meu amor, é tão bom estar aqui. Ah, hoje eu estou feliz. Olha só, ele gostou de estar aqui, ah, eu estou feliz. Amanhã ele amanhece estressado, e aí, bom dia. Aí você vai passar o dia todinho. Ai, meu Deus, será que ele vai me trair de novo? Porque tá esquisito, hein? Tá muito estranho, o que que aconteceu? Será se ele tá aqui, mas está pensando na outra? Será se ele não queria estar comigo? Ele passou a noite comigo, acordou mal-humorado, o que que foi que aconteceu? E a gente não pode viver nesse estado emocional de altos e baixos por conta da atitude do outro. Então, essa vingança positiva é quando eu decido, eu vou crescer, eu vou me curar, eu vou ficar bem, independente do que o outro faça. E como foi que eu me vinguei positivamente? Eu não dirigia, hoje eu dirijo. Eu não tinha os dentes bonitos, fui arrumar os dentes. Eu não era servidora pública, eu estudei, me tornei servidora pública. Eu tinha meus 3 filhos pequenos e mesmo assim eu iniciei uma graduação de psicologia. E eu me formei em psicologia depois de separada com 3 filhos pequenos. Eu saí de uma casinha pequenininha, um lugar ruim, muito ruim de morar, e hoje eu moro nos lugares mais nobres de Brasília, porque eu entendi que a única pessoa que eu tinha responsabilidade para carregar o resto da minha vida era eu. E eu queria olhar no espelho e falar: Uau, eu gosto dessa mulher ali. Olha, eu gosto dessa mulher, desse sorriso, dessa pele, eu gosto. Aí eu deixei a minha história de lado. Claro que tem algumas técnicas, né, que é o que eu uso com as minhas alunas. Eu deixei a minha dor de lado e falei: agora eu sou mais importante. Então, se vocês saírem daqui hoje com esse desejo de fazer uma vingança positiva, valeu a pena vocês terem vindo aqui. Valeu a pena vocês pararem um pouco para me ouvir. Então, só para finalizar esse conteúdo da vingança positiva, eu quero que você anote aí uma coisa no seu papel. O que eu quero dizer para mim daqui 5 anos? Do tipo, valeu a pena, Lê, você ter feito a sua graduação de psicologia. Valeu a pena você ter ido tirar sua carteira de slime. Valeu a pena você ter ido lá florescer. Valeu a pena parar de jogar na cara do marido, né, Ingrid? Valeu a pena estar construindo a minha casa nova. O que você quer dizer para você? Daqui 5 anos. Anota aí. Porque esse aí é que tem que ser seu norte. Eu queria dizer para mim, valeu a pena, Lê, ter estudado feito cachorra magra e ter virado servidora pública. Gente, quando eu assinei o documento, que eu entrei para o serviço público, eu olhei e falei, valeu a pena, Lê. Foram muito, muito tempo de estudo. Todo mundo dizia, vai ficar louca de tanto estudar, 3 filhos, casa, desempregada. Mas na hora que eu peguei aquele papelzinho ali, diário oficial, com o meu nome, eu falei, Portaria na valeu a mão. pena, valeu a pena. Então, eu quero que você anote aí, o que vai valer a pena você dizer para você? Porque é isso. Isso. Porque, no final das contas, eu tenho que pensar que o meu norte é algo que me faça feliz. E a última frase de hoje é que uma pessoa feliz, ela é encantadora. Então, mulheres que estão tentando restaurar o seu casamento, quer saber uma coisa que dá errado?
é você infeliz. Porque em você infeliz, você não se arruma, você não é bonita, você é chata, você reclama de tudo, você é insuportável, você não transa, não beija na boca, porque você está triste. Enquanto isso, tem uma outra lá. Oi, querido! Ai, que bom te ver! Você vai me ver hoje? Porque é isso que elas fazem. Então, quando você é feliz, você é encantadora. E é nesse encantamento que vocês podem se acertar e ser feliz de novo. Estou falando de homem arrependido, tá? Porque tem mulher que quando. Por isso que eu gosto desse momento aqui. Porque lá quando eu digo isso no vídeo, aí vem um monte de gente. Tá dizendo que a culpa é da mulher, por isso que ela está sendo traída? Não. Porque se ele não decidiu mudar a rota da vida, você pode ser a mulher mais encantadora do mundo. Se ele não largou a outra, se ele não se arrependeu, se ele não mudou, se ele não está voltando para dentro de casa, não é sobre você ser encantadora. Então, aqui, esse caso específico da mulher feliz, eu estou falando do homem arrependido. E no caso da mulher separada? Cara, se o seu desejo é que ele volte, seja mulher encantadora, linda, feliz. É para chegar no ouvido dele assim. Como é que tá fulana? Ah, gente, não sei não, mas ela tá linda, viu? Olha, tu deu um azar, porque a mulher tá linda demais, tá dirigindo, tá viajando, tá fazendo um monte Começou de a chegar. coisa. Vai chegar, né? Começou já. Olha aí, que bênção. E aí, assim, como eu digo que eu não julgo vocês, cada um sabe o que quer. E se o desejo é, eu quero que um dia ele volte para mim, tá tudo bem. Desde que não tenha sofrimento com isso. Que é esse o meu trabalho com as minhas alunas. Você vai viver sua vida, você não vai sofrer até um dia que ele resolver voltar. Por quê? Lembra que eu acabei de falar? Mulher feliz é encantadora. Mulher triste, não. Se toda vez que ele encontrar com a ex, ela está acabada, arrasada, chorando e perguntando: por que você não vai voltar? Olha o que você está fazendo, você está destruindo a nossa família. Pensa bem. Você está dizendo para ele o seguinte: ó, corre de mim, porque aqui, ó, eu vou te cobrar muita coisa. Emocionalmente, a gente está repelindo a pessoa. Vocês devem ter algumas pessoas que vocês entram na loja para comprar uma roupa, sei lá. Na hora que você entra na loja, você bate o olho na pessoa e fala: eu quero ser atendida por ela. Alguma coisa do inconsciente dessa pessoa falou com você. Ou ela sorriu, ou ela fez um gesto de seja bem-vinda, alguma coisa. Então, nós nos comunicamos, mesmo sem falar nada. Então, teve uma moça que estava comigo a semana passada, que ela falou que tem 4 anos que ela está separada, e o marido foi embora. Foi separado, foi embora, né? E pediu para assinar o divórcio. E ela nunca quis assinar. E aí ela falou assim, mas eu estou esperando ele voltar para mim. E ela chorando muito. Eu falei, ele não vai voltar. Porque toda vez que ele olha para você, você passa essa imagem de que eu estou desesperada. Minha vida depende de você. Sabe aquele ex-namorado chatinho lá de 50, 30 anos atrás? Que te ligava todo dia? Volta para mim, não me deixa não. Que você não queria nem ver. As nossas emoções transmitem isso. Então, para eu ter alguém perto de mim que não queira sair de perto de mim nunca, e aqui entra filhos, amigos, todo mundo, eu tenho que ser feliz e encantadora. Aí as pessoas ficam porque querem ficar. Então, esse papel de chorar, jogar na cara e amanhecer triste com a olheira aqui, parecendo um panda, não vai fazer ninguém querer ficar perto de você. São emoções. Aqui entra com uma coisa chamada conquista. Fez sentido para vocês? Fez? Todo mundo aí decidiu fazer a vingança positiva ou tem alguém, fale agora ou cale-se para sempre, que discorda de tudo e que ainda quer fazer a vingança negativa? Se tiver, pode falar que a gente pode tentar quebrar aqui esse pensamento. Todo Não, mundo? Pode eu, falar.